Vicente Micos, quem é o senhor? Meu nome completo é Vicente Micos. Nascido em 1º de maio de 1928, no bairro Abranches, filho de Sofia e Stanislau Micos, lavradores. Sou casado com a Ariete de Andrade Micos há 56 anos. Sou pai de 3 filhas, Joseli Terezinha, Joslaine Lucília, José Maria. Sogro do Flávio Augusto e Tiago Rafael, ambos de saudosa memória. A única neta que ficou sobrevivendo é filha da Joslaine Micos de Telegrave, chamada Caroline Paola. Nasci em Abranches, depois aos poucos, lá na faixa dos meus 4 anos, mudamos para Barreirinha. Lá vivi até a adolescência. Sou o 7º dos 11 irmãos, 4 sobreviventes. Os anteriores a mim já estão na eternidade e um também abaixo da minha idade. Meu amigo Vicente, agora nós vamos começar a fazer perguntas também sobre a sua carreira. Eu sei que você começou num serviço de alto-falantes aqui em Curitiba, na velha Praça Tiradentes, onde ainda tinha ponto de bonde. Você lembra de tudo isso e pode nos dizer alguma coisa sobre esse Lembro, serviço? sim, lembro bastante como até. Locutor do serviço de alto-falantes Iguaçu. E além da sua participação, quem mais esteve por ali naquela época? O serviço de alto-falantes Iguaçu funcionava, como o Biratã já disse, na Praça Tiradentes. Era o ponto de convergência e partida de todos os ônibus e bondes de Curitiba. Curitiba ainda era uma cidade provinciana. Mas antes disso, Biratã, não sei se você está lembrado, eu participei com você de um programa Ondas Marianas da Rádio Clube. Isso foi anterior ao alto-falante. Depois, acho que foi o Herrera Filho que me convidou para ir para o serviço de alto-falantes, onde fiquei apenas 30 dias, porque eu era funcionário da rede ferroviária e fazia meu expediente no serviço de alto-falantes após o expediente. E eu fiquei só 30 dias porque já em seguida apareceu um concurso para locutores na Barumbi. Eu me inscrevi também. Ali pertinho, né? Exatamente. O serviço de alto-falantes de Iguaçu era bem ouvido na Praça Tiradentes e adjacências. Tinha uma programação idêntica de emissora. E o faturamento também não ficava muito atrás, não. Porque havia muitos anúncios, aquela redondez da Praça Tiradentes, Riachuelo, Monsenhor Celso, Marechal Floriano, José Bonifácio, todas as casas comerciais dessa área anunciavam no serviço de alto-falantes de Iguaçu. Eu fiz, inclusive, o programa da Ave Maria, lá na Praça Tiradentes, no serviço de alto-falantes. Mas, como dizia, fiquei apenas 30 dias e o expediente no pessoal do escritório terminava às 17 horas. Era o horário que eu entrava às 18. E o locutor que me repassou, depois, mais à frente, ele foi para São Paulo, mas no dia do pagamento, recebeu o meu pagamento para me repassar. Esqueceu? E deu no pé, esqueceu. Eu não recebi. Aí, me inscrevendo como locutor da Marumbi, tinha 99 candidatos. Eu passei em 2º lugar. Os testes eram conduzidos pelo Bacila Neto, da Gazeta do Povo, Saudoso. e Herrera Filho. Passei em 2º lugar, o primeiro foi o Hélio Nares, primeiro colocado. Mas por questões de horário da faculdade e o trabalho, ele não pode exercer a função na Marumbi. Então, como abriu mão da vaga confiada a ele, eu fui chamado. Os estúdios de Marumbi, na época, funcionavam em Ferraria, 17 quilômetros de Curitiba, no Morro da Mina de Ouro, da família Macedo. Os estúdios eram lá naquele alto, lá o transmissor, o estúdio, tudo junto, uma casa assim, bem acolhedora. E havia só 2 operadores, os 2 Guarese, Natália e Jair Guarese. Eles revezavam o horário. Depois eu vou contar uma curiosidade do Natália. Natália Iarese. Mas esse lugar que você está se referindo
Era bem ali que, às vezes, uma vaca punha a cabeça para dentro da janela. Exatamente. É, tinha criação de gado em volta, né? Então já viu, né? Você está falando de Ribeirão. Mas era bastante interessante. Ferraria. Local gostoso, ambiente muito bom. E não interrompendo o seu raciocínio anterior, ali no alto-falante, no serviço de alto-falantes Iguaçu, teve mais gente que começou ali na mesma época, nesses 30 dias seus, teve mais gente por ali, né? Exato. Aquele um que foi para São Paulo, depois para o Rio, se tornou um grande locutor de renome nacional, que ia lá fazer uma boca com você, decorava, tinha um que decorava. O Haroldo de Andrade. Isso. O Haroldo de Andrade. O Haroldo de Andrade era amigo da gente desde a infância, garotão ainda, mas ele não tinha nem leitura, estava acho que no 3º ano primário. Então ele foi lá, ficou comigo horas e horas. Quando entrava o anúncio, Sabão Amazonas, sempre imitado, jamais igualado, eu deixava ele dar esse texto. Ele ficava feliz da vida com isso. E foi o início de uma grande carreira dele também, né? E foi. Aproveitando a oportunidade, se eu podia contar alguns fatos cômicos que aconteceram nessa época na rádio também. Como eu Algumas comecei. gafes, alguns... Há algumas gafes, e existem tantas gafes. Bom, uma delas, que eu lembro bem assim, eu era locutor comercial. E fazia todo tipo de locução lá no estúdio, né? Eu apresentava às 9 horas, depois do programa Bíblia com a gente, o noticiário fúnebre. Entrou assim a música, disse, o som deste prefixo musical, a Rádio Morumbi noticia com muito prazer os falecimentos de hoje. Era pesar, eu troquei pesar por prazer. Só que daí todo mundo caiu na gargalhada, não consegui nem falar. Até que o operador acordou e botou um fundo musical lá. Aí eu voltei depois. Os falecimentos de hoje são os seguintes, mas todo acanhado, porque a gente passa vergonha. Né? A gente tinha medo de perder emprego, né, Vicente? Olha, medo de perder emprego. Medo de perder emprego, daí é que comete gafes, né? Cada gafe que a gente fazia, esperava que o seu Pleizan, que era o gerente da emissora, disse, olha, obrigado pela tua presença aqui. Felizmente não aconteceu. Fiquei 10 anos na Morumbi até com a criação da outra emissora, né? Então... Vicente, os grandes locutores, eles são mais ou menos da década de 50, 40, 1950, porque hoje o jovem não está mais desenvolvendo todo esse potencial que tinham aqueles speakers antigamente? Eu tenho a impressão que naquela época a pessoa ia assim por amar a profissão, por diletantismo, não tinha curso, não tinha nada, né? A pessoa, e nós, os locutores, éramos considerados artistas. Tanto assim que a Morumbi começou a distribuir fotografia para os fãs, primeiramente fotografia individual, mas segundo consta, começou a dar alguns problemas. O seu Pleizan, o gerente da emissora, resolveu fazer uma fotografia assim, de tamanho maior, com todos os funcionários da emissora. Aí não comprometia ninguém, né? Outra facilidade é que nós tínhamos acesso em todos os campos de futebol, cinemas, então a gente não pagava nada. Campo de futebol, a pessoa pegava um pedaço de fio, disse que era o operador da emissora, e entrava para dar atendimento ao locutor esportivo. Né? E era carteirinha da rádio, né? Exato. Emissora, E dava acesso a qualquer evento artístico, nós tínhamos acesso. Né? Então era muito importante isso. Né? Na Morumbi você ficou quantos anos, Vicente? Na Morumbi fiquei 10 anos. Aí um dos donos da Morumbi, um dos sócios, o Tobias Macedo Júnior, mais conhecido por Biluzinho, obteve a concessão de uma nova emissora, porque até então existiam a Rádio Clube, a Rádio Guaracá, que funcionou mais ou menos naquela época também, e a Morumbi ele conseguiu colocar em Campo Largo, cidade vizinha de Curitiba. Por esta razão, o transmissor e a antena tiveram que ficar bem na divisa para poder cobrir Curitiba. Inclusive, uma vez eu tentei subir aquela torre para ver se via Curitiba. Né? Um dia que a rádio estava fora do ar, eu e o Natália... Foi até o alto do morro, né? Exato. E daí, nós como comentava, o
Tobias Macedo resolveu montar a emissora, inclusive formar uma sociedade. Tobias Macedo Júnior, o Biratã Lustosa e Osni Bermudes. Eram os 3 sócios da emissora. Ele, depois, instituiu a emissora do Bigorrilho junto à instituição dos baristas, dizendo que era de Santa Felicidade, a 4 quilômetros do centro de Curitiba. Tanto assim que o dia que foram fiscalizar a emissora, naquela época, era o pessoal do Departamento dos Correios que faria a fiscalização. Foi lá fazer um levantamento para autorizar o funcionamento da emissora e pegou o automóvel dele e girou pela cidade até levar lá, para fazer os 4 quilômetros. Acho que não dava nem 1 quilômetro. Outra surpresa, o fiscal chegou lá, olhou, escuta, transmissor de 1 quilo, isso tem uma licença para 100 watts. Aí ele ficou todo apavorado e tal, conversou, quis comprar o sujeito e tal, né? Aí o fiscal disse assim, mas escuta, você pode ter um transmissor de 1 quilo e não funcionar. Você tem um piano em casa, pode ter nem um pianista na família. Então você compra um transmissor de 100 watts, nós colocamos aqui, isso faz o que você bem entende. Aí ele foi a São Paulo, naquela empresa, não lembro a empresa que construiu para ele, um transmissor 100 watts bem improvisado e tal, porque ele queria inaugurar com toda certeza e tal. E botou aquele transmissor e botou o transmissor de 1 quilo atrás de uma porta, pôs o mapa do Brasil na frente e funcionava com 1 quilowatt. No dia da inauguração, alguém muito feliz com a inauguração da nova emissora, no momento que foi aberta a cerimônia de abertura da emissora, cortou os fios que levavam o som do estúdio até a emissora. Então, a cerimônia correu só para aquele local, né? Que ela está fora do ar. Né? A princípio também houve assim, um pouco de inveja por parte da clube, principalmente, o pessoal que trabalhava lá, porque ele botou um transmissor com 1 kW aí no alto do Bigorrilho. Cobria todo mundo, né? Espalhava o som, tudo. Não sei. Então, o pessoal, principalmente o pessoal da clube, ficou assim um pouco machucado com isso, né? Mas depois acomodaram tudo. E depois quando eu estava mais ou menos há 10 anos na emissora, que passei para Marumbi, passei para Santa Felicidade, o Tobias resolveu vender a emissora, vendeu para a Arquidiocese. Vendeu para a Arquidiocese assumiu, aí passaram as 50 cotas do Biratã para o Padre Chico e 50 cotas para o arcebispo Dom Manuel da Silveira del Bull. Porque como era uma emissora limitada, não podia passar todas as cotas para outras pessoas. Né? E aconteceu que em pouco tempo, os 3 sócios, Tobias Macedo, Dom Manuel e Padre Chico, faleceram um atrás do outro, assim, sabe? E a emissora ficou acéfala. Aí ficaram tocando assim, o arcebispo disse, vai tocando até nos acomodarmos a situação. Aí, depois, pouco tempo depois, os baristas assumiram a Universidade Católica do Paraná, que hoje é Pontifícia. Aí o bispo da época disse assim, mas escuta, aos irmãos, você já tem universidade, eu acredito que para você seria bom uma rádio, para o serviço de comunicação. E ao mesmo tempo eu tenho interesse na clube. Então foi feito esse negociado, os baristas assumiram a Santa Felicidade e a clube passou para a Arquidiocese, onde se dirigiu por tantos e tantos anos, levou à frente aquela emissora. Né? A Rádio Santa Felicidade, inclusive, quando o arcebispo comprou, ele tinha interesse na emissora pelo seguinte, que em 1960 seria o 7º Congresso Eucarístico Nacional em Curitiba. Ele queria ter uma emissora oficial para levar a transmissão de todos os eventos, e aconteceu isso realmente. E daí a gente tinha a oportunidade, assim, inclusive, de fazer as transmissões por uma centena de emissoras do Brasil.
Mas você me perguntou das gafes da Morumbi, eu lembrei de uma agora. Essa não é gafe, mas é maneira da expressão. Nós tínhamos na Morumbi um locutor que antecedia meu horário, e então chegou a hora de me passar o microfone, encheu o peito de artes assim: Rádio Morumbi, de Ferraria para Campo Largo, para Curitiba, para o Paraná, para o Brasil, para o mundo, a mais modesta. Lembra quem? Roxo Filho. São curiosidades que aconteceram, né? O senhor sempre conduziu, trabalhou em rádios com acentuado cunho religioso. O senhor pode se definir, além de um ícone da radiofonia paranaense? Exatamente. Já na Morumbi eu tive a oportunidade de a primeira transmissão que aconteceu, a Morumbi se pôs à disposição de transmitir uma novena da igreja de Santo Stanislau, aí da Rua Emiliano Perneta. E não sei, acharam alguma qualidade, naturalmente, em minha pessoa, que me sugeriram que eu fosse o transmissor daquele evento. Aí fui lá, transmiti os 9 dias e tal. Aí resolveram pôr uma missa na catedral. Aí foi para a catedral, transmitiram uma missa das 8 horas, e o Lourival Portela, na tela que transmitia a missa na Guaracá, empanou um pouco o brilho da Rádio Santa Felicidade, porque a Guaracá acho que era de 10 kW e a outra com 100 watts. Então houve aquele desequilíbrio, mas daí o Lourival Portela na tela entendeu e retirou, passou para outra, e tem a impressão que passou para o Bom Jesus. E de lá para cá comecei a cada vez mais se especializar nessa área, como a emissora era de cunho religioso. Inclusive o slogan da Santa Felicidade era a emissora da mensagem cristã. Aí transmiti o congresso, transmiti uma série de eventos, criei uma série de programas e foi levando. No final, quando cheguei lá, inclusive tinha programa religioso todo dia, 17h30, cada dia de outro local. E como eu transmiti o Congresso Eucarístico de Curitiba, a cada 4 anos o Congresso Eucarístico acontecia numa capital do Brasil. E a partir daquele eu tive a oportunidade de transmitir de todo o Brasil. Acho que uns 8 ou 10 congressos eucarísticos eu transmiti. Então aquilo me deixava muito feliz, né? Sim. Mas na Rádio Morumbi, os locutores faziam de tudo um pouco. Tinha que ser locutor para toda obra. Inclusive. Então, muitos dos locutores, e você também, saíram dali para outras emissoras depois e foram diretores de emissoras e você fez, além do que você já citou, transmissão de chegada de imagens, assim, imagem peregrina da Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, né? Eu sei que você transmitia isso tudo também, né? Além da missa dominical. Exato. Todas as cerimônias ficaram a teu cargo, né? Até teve uma vez, que vamos ver se você lembra, para contar para a gente, de um locutor esportivo que foi passar o som para você. Puxa, está em Minas Gerais ele agora, o nosso Vili Gonzer. Vili Gonzer, lembro bem. Lembra do caso? Lembro, sim. Então conte para nós. O Vili Gonzer fazia parte esportiva, também era locutor comercial, porque todos tinham mais de uma atividade, né? E o Vili Gonzer fazendo a transmissão do estúdio, de repente chegou a hora de eu entrar com a missa na catedral. E neste momento a Rádio Morumbi passa a transmitir com o Vicente Micos diretamente da Catedral Metropolitana de Futebol. Houve casos assim. Qual que era o grau de rivalidade entre as rádios, Vicente? Era mais uma coisa... Bom, sempre havia rivalidade. Por exemplo, a Rádio Clube era a emissora de mais potência, a emissora mais antiga do Paraná, terceira do Brasil. E a Morumbi... A Clube, então, se especializou, uma das áreas importantes, o Biratã, que acompanhou tudo isso e deu muito entusiasmo, muitos anos que ele conduziu a Rádio Clube, os programas de auditório. Então, chegou a ter programação de auditório diariamente, inclusive de uma época para frente, e tinha até programas diários. O bairro Vendramela era quinta-feira à tarde, né? Auditório superlotado. Nos finais de semana, a Clube aproveitava a vinda dos artistas da Nacional. A Nacional, na época, era como se fosse a Globo hoje, né?
trazia os artistas para Curitiba, se apresentavam no Cassino. E aos sábados e domingos o Biratã tinha a oportunidade de trazer esse pessoal para a Rádio Clube. Aí lotava o auditório, superlotava. Tem um fato curioso, inclusive, não sei se foi com Orlando Silva, a avenida era na Barão do Rio Branco, a avenida era tão lotada de fãs do referido cantor, que ele, indo à sala do diretor da emissora, viu aquela multidão fora, e ele teve uma presença de espírito assim, puxa, tenho pena desse pessoal beta que não pode me ver. Saiu na sacada e deu outro show para o povo que estava fora. Aí foi muito aplaudido e tal, né, pelo gesto que ele fez. Né. Agora também aconteceram muitas vezes, inclusive na Morumbi, né? O clube não sei se foram tantos. O Morumbi começou a trazer alguns artistas. A primeira foi Ângela Maria. Alugou o auditório, vendeu os ingressos e chegou a hora, Ângela Maria não aparecia, não aparecia, não aparecia. E daí foram preenchendo o espaço com cantores locais, até no fim tiveram que dizer, vocês passam segunda-feira na emissora para receber de volta o ingresso. Foi. Acho que o Lúcio Gatic fez também dessa, não? Não, o Lúcio veio no Centenário do Paraná, né? Centenário? Mas se apresentou em público, foi um sucesso, mas no show do Centenário, o Morumbi transmitiu. Eu me lembro que teve outro artista que vinha da Argentina, também não veio no dia, né? Esse foi para clube, não foi para uma... Havia os canos, né? E aí o pessoal tinha que improvisar alguma coisa, né? Como foi o ingresso do senhor na televisão? Na televisão, quando inauguraram o Canal 12, eu me achava artista, né? Criei um programa aqui entre nós. A emissora foi inaugurada em 1960, no final do ano. No ano seguinte, me apresentei lá e me deram um espaço de 30 minutos por semana. Era um programa de entrevistas, levava alguém para cantar, para tocar uma música, uma coisa assim. Agora a gente não tinha nem noção do que acontecia no Brasil, porque não existia nem o videotape, né? Então, cada um criava o que achava, o que estava criando e ia levando. E por ocasião do Natal, que me deram 5 minutos diários, eu fiz durante o mês todo, durante o tempo do advento, uma mensagem de 3 a 5 minutos antes das 18 horas sobre o Natal. No dia do Natal fui fazer a apresentação da mensagem. Não lembro o nome da pessoa que me atendeu, mas só veio uma pessoa. Ele abriu a emissora e tal, e mandou entrar com a mensagem, deu sinal, era em cima. E a técnica era... Aí, para, esqueci do microfone. Ai, meu Deus do céu. Coisa que aconteceu, né? Depois, mais tarde, eu acabei indo lá para a missa do Canal 4, tempo do Frei Pio. Fiquei acho que uns 3 ou 4 anos lá participando da missa, produzindo inclusive, comentando a missa. E de repente a programação da Globo passou para o Canal 12. Aí o 4 me esmoreceu e tal. Então o Francisco me levou para o Canal 12 para produzir a missa dominical, apresentar, etc. Lá eu fiquei 22 anos. Começamos primeiramente ao vivo, às vezes 6 da manhã, o dia que tinha corrida, 6 da manhã a missa ao vivo, né? Aí sábado à tarde, meu pessoal, amanhã a missa é 6, não é 8 horas, que normal era 8 horas. Mais para frente passaram a gravar. Lá eu fiquei até quando a Rede Globo contratou o padre Marcelo Rossi. Aí o Dr. Francisco ainda conseguiu segurar uns 3 ou 4 meses a nossa missa, mas depois veio uma ordem determinante de cima, determinando que tinham que abrir esse espaço para o padre Marcelo. Aí saímos, né? Peguei minha mochila e saí. Simultaneamente, o Múcio estava inaugurando o Canal 21, acabei passando para lá. Estou produzindo a missa, comento a missa, faço o noticiário religioso no final, aos domingos, às 17 horas. O povo tratava vocês como artistas, e vocês se sentiam artistas de fato? A gente tinha assim, uma preferência em todas as áreas, né? Então a gente se sentia feliz com aquilo que se achava tal. Não sei se valia a pena ou não, mas pelo menos a gente procurava cidade importante, né? Você escolheu a cobertura religiosa ou ela te escolheu?
Acho que aquilo foi acontecendo porque sempre quando aparecia uma coisa religiosa, eu era chamado para fazer, no fim assumi aquilo lá, de um tempo para frente eu assumia mesmo, eu que procurava criar programa, convidar as pessoas para... por exemplo, para quem conhece a liturgia da igreja, a liturgia tem os momentos, tempo comum, tempo do advento, tempo da quaresma. Em cada período desses, eu procurava produzir ou pedia para outras pessoas também para ajudarem pensamentos relativos àquele período da liturgia da igreja. Né? Isso marcou muita época também na Rádio Santa Felicidade. Vicente, o senhor poderia falar um pouquinho sobre a sua transmissão de canonizações de santos e também outros eventos que o senhor participou junto com os arcebispos? Bom, acho que foi em 1996, aconteceu a canonização de Marcelo Champagnat, que é o patrono dos irmãos maristas. Naquela oportunidade eu tive assim, a presença de espírito de levar ao ar a transmissão daquele evento, inclusive juntando as duas emissoras, Clube e a emissora já tinha mudado de nome para Paraná, né? Clube e Paraná, para transmitir diretamente do Vaticano. Foi cheio de materiais, maleta, microfone, fio e tal. Chegamos lá, o Pedro Bernardi pode nos, inclusive, confirmar isso. Nós tínhamos um estúdio à disposição com tudo que fosse necessário, né, para uma transmissão perfeita, sem pagar a linha de som, nada, era tudo por conta do Vaticano, certo? Deram todo o apoio para nós. A assessoria de imprensa colocou-se à disposição do Pedro para alimentar os jornais do Brasil. Então foi um momento assim de muita emoção. E você, Vicente, teve tantas experiências, passou por tantas coisas no rádio, seja em qualquer uma das que você já atuou ou dirigiu. Eu gostaria que você desse a sua opinião sobre o rádio, como um veículo de comunicação, como você o encara? Eu acho o rádio muito importante. Na época do surgimento da televisão, a gente só ouvia comentários assim: o rádio acabou, ninguém mais vai ouvir rádio. E não é o que acontece. O rádio é teu companheiro de todos os momentos e todos os locais. Quer em casa, quer você passeando de bicicleta, de carro. Eu já vi, inclusive, pessoas trabalhando na lavoura com a moto-nivelador lá, sentado lá em cima com o rádio lá, trabalhando e ouvindo o rádio. Né? Outro pescando também ao lado do rio, assim, com seu anzol e do lado. No futebol, o pessoal não se contenta só ver o futebol. Ele tem que ver e ouvir para ver se o locutor está dizendo a verdade. Agora, nós começamos o rádio num tempo bem artesanal, era tão primitivo. Os discos eram só aqueles 78 rotações, cada lado do disco uma música e cada duas músicas tinha que trocar a agulha. Né? De vez em quando acontecia, cada locutor, inclusive quando era em ferraria, tinha que levar a sua pilha de discos. E uma ocasião, e os discos aconteceu o seguinte: a Marumbi tinha um programa chamado Cortesias, no período da tarde. Então, cada dia eram separadas 20 músicas, e o pessoal que queria ouvir música, não é como hoje que o sujeito liga e ouve a música, oferece para quem quer na hora. Naquela época, a pessoa chegava no escritório, pagava 5 e eu quero essa música, essa e essa, dedicada para fulano, para ciclano, tal. E de vez aconteceu algumas vezes que algum locutor, sem querer, derrubou um maço de disco, chegou lá em cima sem disco. Aí tinha que tocar qualquer programação que tivesse lá, né? E era assim que ia a coisa, né? O que o senhor destaca, assim, de habilidades para ser um bom radialista, um bom locutor, um bom profissional de comunicação do rádio? Bom, primeiro de tudo, tem que gostar da profissão, porque o bom mesmo é fazer aquilo que a gente gosta, né? Eu, além de ter sido ferroviário durante 31 anos, eu entrei na rede ferroviária em 1947. Já em 50, acredito que foi na década de 50, eu já em seguida, o Piratã também, passamos a ser locutores da rádio, né? Da Rádio Marumbi. E então eu trabalhei sempre simultâneo, assim, até mesmo quando futuramente a PUC assumiu
Depois de aposentado, a PUC me convidou para dirigir a emissora, né? Ela chamava Santa Felicidade porque o pessoal, o Tobias Macedo achou por bem, achou o nome simpático do Santa Felicidade. Isso foi em 1946, 47. A emissora funcionou com 100 watts até o arcebispado assumir. Eu estou voltando um pouco atrás da história, mas quando o Dom Manuel assumiu a emissora, com 100 watts, aí funcionou só com 100 watts mesmo. Pouco tempo depois, eu consegui um aumento para 1000 watts. 1000, e um pouquinho mais à frente, eu contratei uma empresa especializada do Dr. Andrade, lá do Belo Horizonte. Eu o conheci porque ele dava assistência a diversas emissoras em Curitiba. E comentei para ver se havia alguma possibilidade de aumentar a potência. Aí ele fez um estudo tal, nos comunicou que podia passar para 10 kW. Aí, quando o processo foi aprovado e homologado, para entrar no ar, eu achei por bem mudar o nome, um nome mais abrangente, e passei para a Rádio Paraná. O Ministério aprovou, mas eu fiquei segurando até entrar o transmissor de 10 quilos que nós tínhamos encomendado. De repente, a Dentel, na época que cuidava de suficiente, o senhor passa a usar o nome Paraná a partir de amanhã, o senhor volta com o seu nome antigo. Tem diversas emissões interessadas, inclusive, no nome. Aí, no dia seguinte, gravar tudo que estava gravado com o Rádio Santa Felicidade, regravar tudo, Paraná, até o pessoal acostumar. Demorou um pouco, de vez em quando escapava, né? E o DTL exigia, né? Exigia, tinha que passar. Tinha prazo, tinha até... Era assim, né? Sempre o senhor conseguiu 2 concessões, uma de rádio e outra de televisão, para uma congregação religiosa. Hoje parece que as congregações estão se desfazendo dos veículos de comunicação, enquanto os políticos e outras seitas estão... Pois, eu trabalhando na Rádio Paraná, alguém um dia me ofereceu assim, era um oficial do Exército, por que a PUC não pega o canal 9 que está disponível? Que naquela época estava disponível no plano, mas ninguém tinha se oferecido para pegar a concessão do canal 9. Né? Eu cheguei para a direção da PUC e tal, escuta, você está ficando maluco? Onde a nossa universidade vai ter uma televisão? Não, eu só queria passar para os senhores, né? Mas passado pouco tempo depois, Vicente, aí o canal 9 já estava no ar, do governo daí. Vicente, será que você não consegue um canal para nós? Não sei, aquela agora não existe mais, a gente pode ver e tal. Eu fui olhar no plano, tinha um canal educativo disponível para Curitiba. Aí comecei a me pôr em campo, procurei me orientar para me habilitar com todos os parâmetros que eram necessários para ter uma obtenção de uma televisão. E encaminhei o projeto a Brasília, fui acompanhando, vai e vem seguidamente. Aí, de repente, tinha uma possibilidade de entrar no ar aquele tipo de emissora educativa que o MEC concedia. Então, você usava 22 horas repetindo o canal do MEC e usava 2 horas. Aí mudei o projeto para Pinhais. Daqui a pouco veio a ordem, não, o governo já está de posse desse canal. Voltei com o projeto para Curitiba. E levei lutando 9 anos até o projeto ter sido homologado, né? Foi o canal 16, depois de 9 anos, mas depois da tramitação no Ministério levou mais 3 anos, né? Até que foi homologado tudo. E pouco tempo antes da inauguração ainda, o reitor da época, o irmão Clemente Juliato, me disse assim, sabe que não conseguimos uma FM educativa também? Também não estava no plano. Procurei o mesmo engenheiro, ele montou um projeto, não tinha local para Curitiba, ele acabou descobrindo um canal, dizendo assim, nós vamos pegar um canal bem baixinho, depois nós aumentamos. E foi feito isso, né? E daí o processo levou o mesmo tempo, os 3 anos, saiu a concessão, que é o canal 99.5. Aí então, os baristas estavam cheios da glória.
a universidade do Brasil, que é detentor do maior parque de comunicações da nação. Rádio Clube, AM, FM, 3 ondas curtas, Rádio Paraná, onda média, canal 16, 99.5, repetidora da Rede Vida. De fato, era a emissora que detinha o maior número de meios de comunicação à disposição do público curitibano. Em geral, os jornalistas têm dificuldade de cobrir assuntos religiosos. Pegando carona na pergunta do Pedro, tem um segredo para cobrir esse tipo de assunto que te fez uma pessoa tão conhecida? Bom, naturalmente a gente tem que conhecer um pouco dos eventos, né? Principalmente celebrações do evento que está acontecendo. Se não estiver acontecendo, que ainda nunca houve assim, coisas mais especializadas, a gente tem que procurar por alguns meios. Inclusive, quando a missa era toda em latim, que antigamente a missa era em latim, o padre ficava de costas para o público, né? Então, a missa ainda era mais fácil, eu tinha sido coroinha, então conhecia bem a missa e tinha condições de transmitir. Hoje eu transmito as missas da sacristia, nem apareço lá, só acompanhando o movimento da missa, eu faço a transmissão na íntegra. Creio que sem falhas, a não ser quando há um evento assim muito grande, mas para isso, inclusive, tem um televisor na sacristia para acompanhar. Mas, comentando que as cerimônias eram em latim, quando passaram, ia fazer uma transmissão na Semana Santa, principalmente, que as cerimônias são longas, 2, 3 horas, cheias de detalhes. Aí eu não conhecia nada, né? E só deixar o sinal da igreja também não significava nada. Dom Pedro Fedalto, hoje arcebispo emérito, ele teve a gentileza de escrever todas essas cerimônias em português. Ele passava noites e noites escrevendo só à mão tudo, para que eu pudesse chegar na catedral no dia seguinte e fazer uma transmissão à altura. Então eu tenho uma gratidão assim para com Dom Pedro fora de série, sabe? Porque olha, isso foi tão útil para mim, sabe? Dava vontade de dar umas lições de comunicação para alguns padres de vez em quando ou não? Como? Dava vontade de dar umas lições de comunicação para alguns padres? De repente, de vez em quando toma liberdade o padre pega o livrinho, segura o microfone embaixo do livro, não adianta nada, né? Tem que saber usar o microfone, né? O que eu faço muitas vezes, inclusive isso eu faço na televisão, eu peço para o celebrante levar um seminarista que já da área maior, mais próximo da ordenação, para que ele venha e participe de alguma coisa, ou pelo menos assista, vá se inteirando, que amanhã depois ele pode ser um comunicador através da televisão, né? Eu sei de padres que, por exemplo, as primeiras transmissões, não vou citar nomes, alguns deles, quando vinham assim, custava com o microfone, mas falar no rádio fica difícil, né? Acontecia isso, né? Hoje é mais fácil, né? Porque são entrevistados, muitas vezes são entrevistados pelas televisões, pelos jornais, pelas revistas, por outras emissoras, né? Então hoje já estão mais disponíveis. Mas eles acham interessante a participação desses jovens para ir se introduzindo nessa área, né? Eu acho inclusive que no curso da filosofia ou teologia, não sei em que curso seria, que tivesse dentro dessa área, tivesse um aproveitamento desses moços, preparando-os para os meios de comunicação, né? Acho que seria importante. E ensinando, inclusive, a unidade dos meios de comunicação para nunca se desfazerem. Exato. Muitas vezes acontece. Tem padre que não gosta de microfone, né? Deixa de lado, né? Vicente, tem algumas vezes, participei de algumas coletivas, que eles confundiram o arcebispo e o senhor. Eles chegavam para o senhor e fazer uma pergunta, eles chegavam para o arcebispo e perguntavam quem é o senhor. Isso é brincadeira. Eu acho que é verdade, eu ia perguntar a mesma coisa. O senhor poderia falar um pouquinho também sobre uma outra obra do senhor? Como é que está o Museu Lumen de Rádio e Televisão? Pois, quando eu trabalhei na PUC, isso depois de aposentar da Rede Ferroviária, fiquei 28 anos na PUC. No final, eu estava dirigindo, era chefe do gabinete do reitor, e no final do meu trabalho lá,
acabaram me entregando também simultaneamente a Rádio Paraná, mas acabaram me entregando simultaneamente a Rádio Clube. Eu fiquei 4 anos na Clube e depois, bem no final, com algumas mudanças que houveram lá, acharam por bem que a Clube completaria 80 anos, montar um museu. Aí foi destinada a fazer esse museu lá no Pilarzinho, junto ao Lumen. Lá então eu comecei a procurar material da Rede Vida, Rádio Clube, Rádio Paraná, algumas coisas já dos 2 canais novos, gráfica da PUC, enfim, de tudo isso. O maior material que tem lá é comemorando os 80 anos da Clube, então foi um material imenso. Lá num paiol acabei encontrando milhares de discos jogados. Nós pegamos aqueles discos, limpamos um por um. O que não tinha capa, mandei produzir capas, colocava dentro da capa, registramos todos eles, tem o cadastro completo. Se eu ouvir uma música, hoje se puxa no computador a música, né? Mas desde 1924 para cá, o que existia da Clube, a pessoa vai lá no catálogo, encontra a música por artista, por nome de música, etc, etc. E para ouvir lá, né? Inclusive, muito disco, 78 rotações. Eu tive o prazer de conhecer o seu trabalho lá e foi realmente um trabalho dignificante. A preocupação que eu tenho é a seguinte: aqui em Curitiba surgem e desaparecem museus com muita frequência. Esse está vivo, Vicente? Eu até não sei se estaria vivo ainda. Não foi inaugurado no meu tempo. Olha, tinha peças importantes lá, tinha o Rádio Galena, deixei um Rádio Galena funcionando, uma radiola daquelas importada, com aquele alto-falante grande, né, cujo som você rodava uma manivela para colocar o disco para tocar, né? Está lá em perfeitas condições. O móvel parece que foi montado ontem, certo? Então, deixei tudo. Se não levaram à frente, eu fico muito triste, certo? Mas eu tive, assim, a intenção de comemorar bem os 80 anos da Rádio Clube. Uma emissora tão importante, né? E onde não há memória viva, já pensou? Vicente, exatamente isso. Um povo sem memória é um povo sem coração e sem cérebro. Seria interessante, porque essa entrevista, esse trabalho vai ser muito compartilhado com estudantes e universidades. Seria interessante o senhor fazer até um alerta sobre esse aspecto. Exato. Que muitas vezes se reúne o material, se faz todo um trabalho, todo um processo longo que o senhor fez e depois também vira em nada, né? Acontece disso também, né? E quantos colégios, no tempo que eu estava lá, vinham lá conhecer o museu, ficavam encantados de ver tudo aquilo, desde o tempo artesanal até os dias de hoje. Tem rádio, desde o rádio mais primitivo que eu consegui encontrar, até o rádio mais moderno. Então a pessoa tinha, assim, pelo menos uns 50 receptores, sei lá. Deixei um deles, o Biratã deve estar lembrado, que o nosso noticiarista da época era o Sargento Alberti. Lembra do Alberti? Radiotelegrafista. Radiotelegrafista, que era a única maneira de obter as notícias do mundo, tanto no telégrafo e tal. E ele comprou o Rádio Capelinha na guerra de 1939 para pegar as notícias da Europa. Aquele Rádio Capelinha está como se fosse comprado ontem. Tão bonito aqui. Funcionando e tal. Então, é curioso a pessoa, vale a pena uma visita, né? Onde seria? É na Rua Bauri, lá em Silvério, junto à torre do Lumen. Até hoje? Mesmo local? Pelo menos ficou lá, quando saiu hoje, não saberia dizer, né? Mas pelo menos a intenção foi para que ficasse e marcasse essa história, né? Vicente, ontem uma jovem jornalista que eu conversei disse que vai ter que fazer 5 anos de fono para fazer rádio, que é o sonho dela. Quando que você descobriu que a tua voz era boa e qual que é o segredo de chegar, passados 80 anos, com a voz assim, em perfeito estado, com o mesmo magnetismo? Tem muito a ver com a tua trajetória, além da tua sensibilidade. Isso acho que é dom de Deus, eu preciso agradecer, antes de tudo, para Deus, né? Eu tenho, por exemplo, gravação
em disco primeiro que não existiam gravadores, né? Quando nós começamos a trabalhar. Então, minha voz, as conheci 3 anos depois, uns 3 ou 4 anos. Até na hora fiquei meio decepcionado, assim, mas como o pessoal está aguentando, não deve ser tão ruim assim. Então, existe uma gravação, a gravação era feita em alumínio, disco de alumínio. Só tinha um senhor em Curitiba, na Travessa Morumbi, tinha um aparelho que ele gravava em disco de alumínio. Eugênio, né? Seu Eugênio vai entrar, você tinha que entrar falando. Décimo alguém que já podia jogar o disco fora e pegar um outro, porque aquele se foi, né? Então, você me perguntou quando eu Você se deu conta de que você tinha... Eu era garoto, devia ter uns 7, 8 anos. Meu pai comprou um rádio Galena. Na Redondeza ninguém tinha desse aparelho ainda, né? Era uma novidade. E eu nessa idade não imaginava como é que podia acontecer isso, né? Um rádio dentro de uma caixinha de charutos, inclusive o rádio dele. E eu queria ver como é que aquele pessoal todo entrava para tocar, cantar e falar. Esperava todo dia entrada e saída deles, nunca via. Aí comecei a ficar meio frustrado, até entender. Aí meu pai dizia assim, mas para o futuro, além de tudo, ainda vai ter um rádio com espelho onde se vai ver o artista. Está vendo aí? Até, isso, olha, isso há 70 e poucos anos passados. O senhor poderia relatar algum, se o senhor tem assim, algum momento além da cobertura do Vaticano, alguma emoção forte que ficou marcada com o seu trabalho no rádio, ou também nas palestras que o senhor proferiu tantas? Eu tive a oportunidade de ser convidado a muitas e muitas palestras. Eu, além da minha atividade na área administrativa da PUC, eu era o apresentador oficial de todas as cerimônias da PUC. Então, durante o ano quando começamos a atividade lá, tinha 26 cursos, hoje são quase 50 ou mais de 50, né? Então, todas as formaturas, a condição era feita por minha conta, né? A primeira vez que aconteceu o seguinte, teve uma formatura e o professor Oswaldo Aras, você não quer fazer o seguinte, eu anuncio de noite na formatura, você lê para mim os nomes, chama os nomes dos candidatos a receber o diploma. Eu fui, né? Fui, e de repente acho que o pessoal deve ter gostado que acabaram me passando esse trabalho para organizar as formaturas. Hoje já existem firmas de eventos que fazem isso, mas devo ter feito mais de umas 300. Organizar todo o roteiro e anunciando desde a abertura, o canto inicial, a palavra, o reitor dando os diplomas, chamava nome por nome, procurava sempre ver os nomes antes. E não errava nenhum nome polonês com essa vantagem. Até japonês tinha que saber, pelo menos. E esse foi o trabalho, né? Depois anunciava os oradores, a palavra do reitor encerrava a cerimônia. Então eu tive a oportunidade assim de fazer muitas e muitas apresentações e quase sempre, depois da apresentação, vinha alguém do auditório me convidando para fazer um cerimonial fora. Hoje, como não estou mais lá, o pessoal me esqueceu, mas eu apresentei muitos eventos na cidade. Agora, por falar em cerimônias de auditório na PUC, tema muito importante minha, Cícera. Então, abriu a cortina do Teatro Guaíra, superlotado. Senhoras e senhores, boa noite. Solicito a gentileza, a distinta plateia, desligar os seus celulares. E nessa hora tocou o meu. Aí na hora, o que eu vou fazer? Desabotou o paletó com toda tranquilidade. É exemplo do que eu faço com o meu. O reitor pensou que isso tinha sido programado. Não foi. Coincidência. Coincidência, e Deus me deu uma inspiração de ter uma saída. Saiu bem. E como é que foi o encontro do senhor com o saudoso Papa João Paulo II? É uma emoção muito profunda, Sé. Profunda mesmo. Inclusive tem algumas fotografias daquela época, filme também. Eu participei de uma missa na capela dele,
São 40 pessoas que têm acesso à missa dele, uma capela de tamanho mais ou menos reduzido. Aí fomos conduzidos por um sacerdote à capela. A missa era 7h30, um pouquinho antes chegamos lá. O Santo Padre já estava de joelhos lá rezando e tal, né? Aí a missa foi celebrada normalmente, como qualquer outro sacerdote, o bispo, né? Terminada a missa, nos levaram à biblioteca. Lá veio o Papa, dando a mão de um por um. Eu estava com uma filmadora e filmei todo o pessoal, só ninguém filmou a mim e nem sabia filmar. Outra vez assim, pensei, tal, tinha uma presença de espírito, tinha um homenzinho lá no meio. Olhei para o lado assim, tinha uma porção de livros, coloquei uma porção de livros um em cima do outro, assim, mas eu focalizei. Quando chegou a minha vez, a fita já estava rodando e conseguiram filmar. Inclusive a Rede Vida aproveitou aquela fita assim, para mostrar a minha pessoa sendo recebida pelo Papa. E outra curiosidade, eu decorei uma frase para saudar o Papa, saudei ele em polonês, uma frase. Eu estava com medo que ele continuasse falando e eu não sabia responder. Esqueci. Qual que era a frase? Você lembra? Que era isso. Niech będzie pochwalony Jesus Chrystus. Quer dizer, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E saiu? Saiu. Ele tinha um carisma extraordinário, né? Fora de série, sabe? Praticamente eu só confesso os padres e os bispos, né? O Santo Padre, quando esteve em Curitiba, eu fui locutor oficial da transmissão da cerimônia do Papa. Eu e o Bética, que é o dono da Caio Alverte, né? Fomos os dois locutores oficiais para a transmissão da presença do Papa. Me fugiu o nome agora, alguém que era apresentador para o público, me fugiu o nome. Eu e o Bética fizemos a transmissão. Inclusive o Estado gravou aquilo em acetato, distribuiu para o mundo afora aí, né? Então eu tenho aquela gravação também, transmitindo a missa do Santo Padre. Padre Juca, né? Participou também. Padre Juca? Não, foi Vanderlei Dias. O Vanderlei Dias foi. Esse era o apresentador para o público. Como aconteceu também uma ocasião, voltando tudo para trás, voltando para a época da Marumbi. Uma ocasião vocês negociaram, acho que com o Estado, a transmissão da cerimônia que o Getúlio Vargas estava em Curitiba, e eu e o Machado Neto fomos escalados para falar pela rádio. Você com o Herrera para o público presente. Você está lembrado disso? Essa foi na Avenida João Pessoa, no palanque da João Pessoa. E nesse interim, nós começamos a chamar Marumbi, nada. Eu não sei se foi você ou o Herrera. Me deu uma cutucada. Faça uma transmissão, faz de quanto estou transmitindo, porque senão não podemos receber depois. E aí nós entramos, mas levamos da piada porque sabíamos que estava fora do ar. No dia seguinte vamos saber que a Telepar, companhia telefônica da época, em vez de botar o senhor na Marumbi, botou na emissora paranense. Isso é toda brincadeira nossa. São Vicente, o senhor poderia fazer agora um fecho final, fazendo as considerações dessa sua apresentação, desse momento, que vai ser muito compartilhado, principalmente por esses tantos amadores do rádio e do senhor aqui em Curitiba. Eu tenho a impressão que, graças às perguntas de vocês, eu tive assim a oportunidade de poder dizer alguma coisa da minha vida profissional no rádio, que talvez de muitos companheiros idênticos da gente, né? de conhecerem a vida como ocorreu e como ocorre hoje. Hoje, com tantos recursos que na época não tinha que se fazer em rádio. Então, eu tenho a impressão que tudo isso seja válido para o pessoal principalmente para o pessoal das universidades e o pessoal que está se iniciando no rádio ou na televisão, né?